Um pouquinho para não ficar tão... Alô. Ah, é aqui, tá, entendi. Tá, obrigado. Então tá, pessoal, eu vou falar sobre aspectos magísticos do som na Curimba, tá? Vou dar uma encurtadinha no que eu ia falar, vou deixar algumas coisas de fora, porque a gente limitou um pouco o tempo, mas ficou muito legal, né? Essa espontaneidade que o Norberto falou, acho que não tem preço, enriquece muito mais, e vale mais do que até qualquer teoria e coisa aí que a gente possa falar, né? Mas qual é a importância disso aqui, na verdade? Ele falou lá no início, né, de como a Curimba não é indispensável, né, para uma gira, e não é mesmo, né, mas de como ela pode ser um poderoso auxílio para uma gira, né. E aí vamos entender agora por que isso aí, né, com umas rápidas pinceladas. Isso não é do nada, isso tem uma razão de ser, né. E também depois eu vou fazer algumas considerações também sobre... Bom, deixa para depois então, deixa eu só marcar aqui. Então, rapidamente, tá, por que isso? Por que o som mexe tanto com a gente? Porque tudo no universo é vibração, e o som é uma vibração. E todas as filosofias, religiões do mundo ali, de uma forma ou de outra, sempre deixam bem claro nos seus fundamentos, né, que o universo inteiro se origina de uma vibração. Os católicos, né, no cristianismo falam no verbo, né, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por ele. Os hindus falam no Om, no som Om, né, que seria essa palavra de Deus, manifestada depois em toda a criação. E dizem eles também, e os outros também, né, mas assim só para encurtar, né, que toda a criação, a sustentação da criação e também a dissolução da criação é em cima dessa vibração original. Essa vibração cria o universo, essa vibração sustenta o universo, e dizem eles que quando o absoluto imanifestado retira, deixa de emitir essa palavra, esse som, o universo se dissolve, e aí vem o que eles chamam a noite de Brahma, né? Bom, então se é assim, todos nós somos som, vibração. Essa parte eu até vou pular aqui, porque isso não tem muita significação agora, né? Mas por que então? Por que esse som, por que a Curimba, por que isso aí mexe tanto com a gente? Porque tudo que é criado, e isso não é uma realidade, hein, pessoal? Isso não é uma ficção, uma filosofia, assim, não. Tudo no universo é vibração mesmo, e a ciência já está demonstrando isso. Na espiritualidade a gente fala em elevar o nosso tônus vibratório, elevar o nosso peso específico, né? A evolução seria nós cada vez nos elevarmos mais, né, espiritualmente, assim, elevando essa nossa frequência vibratória, né? Mas a ciência também já está demonstrando isso, né? A matéria toda é vibração, a eletricidade é vibração, as ondas magnéticas são vibração, o som é vibração, a luz, ela tem comportamento de onda também, além de partícula, então também é vibração. Então o nosso corpo, que é composto de matéria, é vibração. A gente não nota isso porque nós estamos num nível tão embaixo, assim, de uma frequência vibratória mais reduzida, que ele parece estar parado, mas ele não está. Todas as moléculas do nosso corpo, vamos pensar nos átomos, né, que são como pequenos sistemas solares ali, estão sempre se movimentando. E a matéria, na verdade, embora a gente não enxergue isso, né, ela é feita mais de vazios do que de substância mesmo, né? E essa substância que existe nesse imenso vazio, que cada átomo representa, depois cada célula, cada molécula, cada corpo, ele vibra, está sempre em movimento. Então, essas moléculas, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, estão ordenadas e sustentadas vibratoriamente em cada corpo, em cada pele, em cada planta, em cada ser humano. Isso poderíamos chamar, então, de a música do corpo. Dizem, inclusive, né, eu não tenho como comprovar isso, mas eu acredito, porque faz sentido, que cada pessoa tem uma nota própria, uma vibração própria. E se a gente pensar depois, quando falarmos mais adiante, na sintonia com nossos guias, falangeiros, com os orixás, faz algum sentido, né? Todos nós temos um orixá ancestral, um orixá de frente, determinados falangeiros que trabalham mais proximamente da gente e que têm trabalho mais enfechados nessa ou naquela vibração de orixá, né? Por que isso? Porque existe uma afinidade, uma sintonia, pelo menos nessa encarnação nossa, com essas entidades ou com essas forças. E quando essa sintonia existe, podemos falar então de uma música do corpo, né?
Quando as vibrações são harmônicas, temos uma sensação de bem-estar. Quando toca aquela música legal, a gente fica assim, aquela coisa, induz, né, a estados de consciência, assim, de bem-estar, de satisfação. Quando essas vibrações são dissonantes, existe quase que uma agressão ao corpo, né? Se estamos falando em música, aquela música que dói nos ouvidos, ou não é aquele gênero que a gente gosta, mas se tudo é vibração, uma descarga elétrica, por exemplo, no corpo, desarruma todo o nosso arranjo molecular. Pode doer, pode nos matar, é o mesmo princípio, só que bem mais forte. Então eu diria o seguinte, né? Por que nós temos essa facilidade, essa coisa, por que a música nos toca e o som dos atabaques nos tocam tanto? Quando nós temos essa afinidade vibratória, seja em função da nossa ancestralidade, seja em função do passado, que a gente já trabalhou com essas forças, porque elas têm afinidade vibratória conosco. E aquilo começa a tocar, e ao natural o médium vai entrando naquele clima, vamos dizer assim, vai entrando na vibração, até quem não é médium de incorporação já começa a dançar junto, né? A afinidade vibratória alinha ou desalinha as moléculas físicas, etéricas, astrais e mentais. Seria o efeito diapasão, que o Norberto comentou antes. Toca-se o diapasão, e uma corda de violão, por exemplo, que tem a proximidade, está afinada mais ou menos na mesma nota, começa a vibrar junto, mesmo sem eles estarem em contato. É o som que se transmite, a vibração, que a gente não vê, mas que faz mover aquela corda e ela toca em uníssono. Se não existe harmonia, ela não toca. E aí, eu pergunto ali, né? Bom, como é que isso se utiliza então? No caso de uma gira de umbanda, né, que é o nosso trabalho aqui, na verdade se presta ao ordenamento dos estados anímicos individuais. As pessoas chegam aqui numa gira, cada um está pensando numa coisa, cada um tem o seu própria influência de orixá, seus falangeiros. Temos que uniformizar isso para começar os trabalhos, um mínimo de ordem, vamos dizer assim. É aquilo que o Milton vai falar depois, né, da gira, mas vamos dizer assim, o som já começa a se prestar para isso aí. Aquela cadência, aquela batida compassada, começa a colocar todo mundo no mesmo rumo, no mesmo pensamento. De repente, nem no pensamento, mas ele abstrair o pensamento, começar a entrar, como eu disse, no clima, vamos dizer assim, no espírito da gira. Então, isso já é uma função importantíssima da curimba, que não precisa da curimba para fazer isso. Na verdade, quando o médium chega na casa, se espera dele que ele chegue com uma antecedência, que ele tenha um período de recolhimento, sente em algum ponto de força de orixá, comece a esvaziar a mente de tudo aquilo que lhe incomodou durante o dia. Isso é a mesma coisa, entrar no clima. Mas se ainda assim não conseguiu, ou mesmo que tenha conseguido, o toque da curimba conduzido pelo dirigente ajuda muito a haver essa uniformização e a corrente estar unida. Não haver uma quebra de corrente, vamos dizer assim, em função da dispersão deste ou daquele médium. Também vai servir para a indução de estados alterados de consciência. Na verdade, é o que a gente chama de as incorporações, né? Ou a irradiação, que vai fazer com que, por exemplo, o médium, na hora de atender o consulente, mesmo que não completamente incorporado, esteja sendo auxiliado pelo seu guia e irradiado por ele na orientação daquele que está à sua frente, no passe que ele vai passar, no trabalho que ele vai exercer. Isso ocorre também porque há efeitos nos chakras das pessoas superiores e inferiores. Os chakras são aqueles centros de força que todos nós temos, né, no nosso organismo. Se fala normalmente em 7 principais, mas há outros, né, e que são os vórtices, vamos dizer assim, os concentradores da energia de cada setor, vamos dizer assim, do corpo espiritual da gente. O chakra coronário, que faz o contato com o divino, aqui onde normalmente se abre a clarividência, se tem a intuição, o chakra laríngeo, que é onde se fala, se verbaliza aquilo que está se sentindo, e o chakra coronário, por exemplo, do coração, que tem a ver com a amorosidade, com a congregação, com o acolhimento das pessoas, né? Pensem, eu estou sendo um pouco rápido, tá, pessoal, em função do tempo. Mas olha só o efeito disso, por exemplo, no momento em que a curimba, os cânticos, induzem a um efeito superior nos corpos físicos e sutis de cada médium, ele prepara, por exemplo, né? A pessoa está ali, ela vai daqui a pouco ter que fazer contato com o seu medianeiro, que por sua vez
representa, vamos dizer assim, trabalhem fechado numa linha, num determinado orixá. Na hora que ele há essa sintonia, abre-se, por exemplo, o campo intuitivo para ele receber a mensagem ou haver a incorporação, que nós sabemos, ela cada vez mais não existe uma incorporação totalmente inconsciente, né? O médium geralmente é consciente, às vezes esquece alguma coisa, mas ele está permanentemente irradiado, ele precisa receber isso aí de algum lugar, recebe por aqui. Ele precisa depois verbalizar isso para o consulente, conversar com o consulente. Como é que esse pensamento, essa intuição, isso chega até o mundo físico de forma a ser passado para o outro? Através da fala, da verbalização. A verbalização do pensamento concreto ou intuitivo, seja ele qual for. E da mesma forma tem que ter uma atitude de acolhimento, de amorosidade, caritativa. Isso quem dá é o chakra cardíaco. Se a pessoa está desalinhada, vamos dizer assim, está desarmonizada, ela pode estar até recebendo alguma fala, alguma intuição, alguma coisa para acolher, mas se ele não está imbuído daquele sentimento de amorosidade, em algum momento aquilo vai trancar, essa coisa tem que funcionar mais ou menos em uníssono, né? Eu não vou falar dos inferiores também, porque não cabe agora, mas só para dar um exemplo de como é que isso aí influencia. E aquilo que o Norberto falou antes, né, eu só coloquei como item, ressonância, condicionamentos atávicos. Por que não é com todo mundo? Porque nem todos têm essa história ancestral. Isso não é bom nem é ruim, é simplesmente a história individual de cada um. Mas ele mencionou que no momento que o Roncalli tocou aquela vez, toda a corrente, ou praticamente toda a corrente, sentiu aquilo e depois não queria mais saber de magia sem toque, sem curimba. Os cantos já não eram suficientes. Eram importantes, tiveram um papel muito grande, mas foram reforçados, suficientes que eu digo no gosto das pessoas. Eles sentiram, não, mas assim fica melhor ainda, essa combinação. Em face disso aí, isso de alguma maneira atinge aqueles centros que estão lá no subconsciente. Lá na apometria se faz isso para tirar coisas ruins, vamos dizer assim, né? Sensações desagradáveis. Aqui é para reviver aquilo que foi vivido no passado e que se manifesta agora através desses condicionamentos atávicos que vão nos facilitar a ligação com os orixás, facilitar a nossa ligação com o nosso guia, com o nosso protetor, com aquele que está trabalhando conosco naquele momento. Aqui rápidos exemplos, né, do efeito do som. Eu botei ali o tum-tum do selvagem, medo e euforia. Agora saí um pouco da gira, mas só para lembrar no passado, né? Primitivamente, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, aquela coisa assim, os exércitos tocando para assustar o outro que está do lado de lá e para infundir coragem do lado que está aqui. Dali a pouco todo mundo para, dá aquele berro e vão atacar. Isso aí é condicionamento anímico que eu referi lá atrás, utilizado para uma determinada função, no caso para a guerra. Então, das batalhas campais, usei aqui um exemplo aqui, libertinagem, sensualidade, porque, gente, isso aí funciona para cima e funciona para baixo também, né? Se a gente vai numa festa, não quero nominar músicas, porque eu nem estou muito entendido e não fazer assim injustiças, né? Mas qualquer um pode imaginar exemplos, né? Não é só a bebida, não é só coisas que trazem problemas às vezes. Tu entra num ambiente, tá aquela música tum-tum-tum, com aquela letra meio complicada assim. Esse mesmo clima que a pessoa vai entrando na hora de uma gira, ela entra ali também. Isso vale para todo mundo, e acho que para o médium mais ainda, porque ele tem essa sensibilidade apurada. Aí estimula os chakras inferiores. Eles não são inferiores no sentido porque tem muita coisa boa que a gente vai influenciar ali, inclusive no trabalho da gira, mas influencia aquilo que no momento não é muito adequado. Exacerbação, por exemplo, da sexualidade, né? E outros instintos aí, isso pode trazer problemas, né? O som tem essa propriedade. Música clássica, giro urbano, tá. Eu vou pular, desculpem mais uma vez a pressa, mas só para a gente ficar no nosso tempo. Então, magia do som na Umbanda. O que acontece? Por que tem esse efeito? Eu falei do ordenamento molecular, dos nossos corpos, etc. Mas é que o que acontece quando se bate a mão no atabaque? Existe uma contraparte sutil do som que é emitido ali. Som é onda, é vibração. Ele se transmite aqui no ambiente através de uma onda sonora. Mas cada vez que se toca ali, esse som tem uma contraparte etérica. Os níveis etéricos ainda pertencem ao nível físico, são níveis mais sutis. São níveis, por exemplo, onde circula a eletricidade, o eletromagnetismo,
São todas coisas conhecidas, né? Elas circulam nesses níveis. O som faz isso também. Só que ele repercute mais, ele repercute também no mundo astral, nos corpos astrais, no ambiente astral. E aí, muito em função da qualificação da energia vibracional gerada. Ele acabou de dizer ali agora há pouco, né? Simplesmente tocar com técnica, com maestria, não quer dizer nada. Isso é apenas música. Agora, no momento que o curimbeiro está ali consciente do seu trabalho, está não mediunizado no sentido assim de incorporado, mas em contato com as forças que vêm lá de cima, em contato com o orixá, por exemplo, que naquele momento está sendo invocado, vamos dizer assim, por determinados toques, né? Seja através de falangeiros, seja através de pontos de chamada de orixá mesmo, né? Então ele está transmitindo, ele está sendo um canal, um veículo entre essa força que vem de cima e nós aqui no plano físico. Naquele momento em que ele vibra e bate no tambor, as mãos deles, que também servem para dar passe, por exemplo, estão transmitindo energia. E a vontade dele enfocada nessa transmissão de energia, concentrado naquela força do orixá, concentrado e afinizado, né? Porque, por exemplo, se ele está tocando uma batida de um barravento ali de Ansan, com aquela força de demanda, então ele vem, ele coloca, ele fica imbuído daquilo, até a expressão muda, aquilo passa e aquilo qualifica essa energia que é transmitida. Quem mais qualifica isso? Os espíritos que estão nos auxiliando, estão do lado de lá, e até elementais, por determinação dos espíritos, não por nossa, que nós não podemos invocar elementais, espíritos da natureza. E isso tudo forma um conjunto vibratório que, como ele disse antes, até onde vai a curimba? O som, nem a gente sabe, ele vai, ele se perde ali adiante. Mas essa contraparte sutil, ela vai mais longe. E ela está energizada. E ela está qualificada com a energia que os espíritos estão colocando, que nós estamos colocando. E aquilo tem uma força tremenda. E isso, além do que nós acrescentamos, além dessa força, todo o nosso próprio ectoplasma, né? O médium nesse momento, o curimbeiro, a Ogã, eles são doadores de ectoplasma. Falei no Ogã e me esqueci de um detalhe importantíssimo. O toque, o atabaque dá o ritmo, vamos dizer assim, aquela conexão vibratória, mas quem matiza isso e diz a finalidade de como isso vai ser aplicada é quem canta, é o ponto, é a mensagem que o ponto está passando, é a maneira como ele está passando. Como ela mesmo disse antes, eu posso cantar o mesmo ponto do Sr. Pena Branca de uma forma mais firme e efetiva e de uma forma mais afinada, por exemplo, com a vibração do Oriente, uma vibração de cura, uma vibração balsamizante. Faz toda a diferença isso no momento da gira. Então essa energia que vai correndo ocultamente, que a gente não enxerga e que vai ser trabalhada pelos guias espirituais e utilizada, ela também carrega essa qualificação, vamos dizer assim, essa qualidade mais mansa, mais agressiva, mais destrutiva para destruir, desintegrar miasmas, higienizar o ambiente, ou para acalmar, para serenar, não apenas o consulente físico que está ali na sua frente, mas aquela entidade sofredora que está com ela ali, que precisa de atendimento e que tem merecimento para esse atendimento. Então falamos aqui de algo que se situa na fronteira entre dois planos, entre o plano mais sutil, o plano astral, e o plano físico, e os níveis etéricos entre os dois. Por isso que se fala da eteriatria do som. Efeitos na matéria densa do astral inferior. Aqui eu queria dizer mais uma coisa então, que é mais uma propriedade. Por que a gente não toca violino aqui na Curimba, por exemplo? Por que a gente não toca esses instrumentos mais sutis? Porque nós estamos trabalhando com matéria, em geral, do astral inferior. A Umbanda tem essa característica, né? Os irmãos espíritas, por exemplo, eles trabalham muito com o esclarecimento, com doutrinação dos espíritos, né? Mas sabemos nós, assim como no mundo físico, às vezes a conversa não funciona, às vezes a polícia tem que entrar, ou as forças de segurança têm que entrar. No astral inferior, muitas vezes também é necessário uma energia um pouco maior, ou mesmo que seja para o acolhimento, o socorro, a entrada em locais onde a matéria astral é tão densa que ela é quase física.
Então, como é que espíritos vão chegar nesses locais com aquela luz que eles têm todo? Não que eles não possam, só que isso demandaria um dispêndio energético muito maior. Nós temos uma energia que está mais afim, mais próxima desses planos inferiores. E essa é uma das coisas em que a Umbanda mais trabalha, no qual o médium mais se doa, na caridade daqueles espíritos que estão realmente lá no fundo do poço, lá embaixo. E o atabaque se afiniza mais com isso. Não que a gente não possa se elevar. Existem pontos assim que nos levam... A Dani cantou ali há pouco uma oração inicial, são pontos maravilhosos, assim, que nos elevam lá nas alturas. Mas o atabaque tem essa propriedade, né, de oferecer aquela força, aquela energia mais densa do ponto de vista da eteriatria do som, para gerar efeitos na matéria densa do astral inferior. Ondas de choque, ondas de conforto, eu vou pular um pouco isso aí, porque eu já falei, na verdade, porque aquilo vibra e vai indo. Na verdade, o som ele se espalha através de uma esfera, né? Não é, a gente fala assim para entender melhor, mas é uma esfera. E essa esfera é muito mais potente no mundo astral, né? E essa esfera, ela de expansão, eles conseguem potencializar isso de tal forma que isso vai muito longe, ou vai muito tempo. Muitas vezes o atendimento é feito ao mesmo tempo que está sendo tratado um espírito aí que está com um consulente, e existe uma situação qualquer que demanda que os falangeiros, por exemplo, tenham que ir a uma determinada região lá do umbral, fazer algum tipo de trabalho, desmanchar alguma organização do mal, sei lá, alguma coisa assim, resgatar seres que estão aprisionados. Isso muitas vezes é feito ao mesmo tempo em que a gira está correndo. Porque a relação espaço-tempo é diferente, né? Enquanto se passam alguns minutos aqui, isso pode representar horas lá do outro lado. A gente não sabe direito isso, a gente não conhece bem isso aí. A gente sabe porque eles nos dizem isso. E essa energia, esse material todo que estamos então entregando para a espiritualidade, estamos doando para eles, é utilizado muito dessa forma. Seja para desintegrar, seja para confortar. Então, por isso... a contribuição do plano físico é necessária, ela não é indispensável, mas ela ajuda uma barbaridade, né? Ela ajuda bastante. E também ajuda porque isso é um processo educativo, tá? Nós estamos aqui trabalhando, resgatando dívidas kármicas que nós temos. E uma maneira que a espiritualidade faz para nos facilitar isso, podíamos deixar aí vivendo aí de qualquer jeito. Não, então vamos trabalhar, ajudem-nos. A gente pode fazer isso sozinho, mas então vocês nos ajudam, facilita para nós, e vocês também têm a oportunidade então de se regenerar, de entrar numa vida mais sadia, mais caritativa, né? Evoluir em suma, né? Bom, aqui eu vou dar uma puladinha, tá? Porque o nosso tempo realmente é curto. Eu ia fazer uma explanação mais detalhada, tá? Do que seria, por exemplo, uma incursão no astral inferior, e como é que as várias forças relacionadas a cada orixá atuam de acordo com cada toque, e o que vai acontecendo ali, tá? Mas eu acho que não vai dar, tá? Nós vamos ter que pular, porque isso aí é um pouco demorado, até porque no final eu quero fazer duas considerações refletidas que eu acho assim de somena muito importante. Tá, isso aqui é pena, né? Ficou, mas não tem como, né? A sopa da vovó. Bah, ele falou da vovó redonda ali, né? Bah, o chefe, o senhor está me devendo uma outra, 10 minutinhos futuros aí para eu poder falar sobre isso aí. Tá? Posso falar? Então tá. Então eu volto um pouquinho aqui, tá? O Milton me mandou um telegrama mental, ele confessa na hora dele. Ah, tá bom. Eu tirei isso aqui, tá? Na verdade, várias coisas. Eu quero só deixar assim bem claro para ninguém. Eu não fiz nenhuma aventura, não fui na internet procurar coisa assim que a gente sabe na internet, tem que a gente conhece, que a gente não conhece, né? Eu fui só no material conhecido aí, que são as palestras, os vídeos do Norberto, o livro do Ramatiz, André Luiz, essas coisas assim, para não dar nenhuma bola fora, tá? Mas uma incursão dessa no astral inferior, por exemplo, que foi falada, né? Então, existe, por exemplo, os falangeiros de frente, Ogum e Ansan. Então, os toques apropriados, por exemplo, o barra-vento que ele tocou, aquilo cria uma onda de energia tão forte, aquilo se expande, aquilo vai onda sobre onda, uma empurrando a outra, com todas aquelas qualificações que eu falei antes, aquelas matizações, aquilo vai junto. Os falangeiros vão junto e chegam naqueles locais.
dispersam miasmas, eliminam. Claro que aí é diferente dos exércitos terrenos, ninguém sai matando ninguém, né? Tudo feito dentro da lei de Xangô. Mas então é um tipo de energia que chega varrendo tudo. A energia de Yansan, por exemplo, aquela dispersão toda, dispersa miasmas. Aquelas entidades assim que estão na ignorância, que são servos de magos negros ou de espíritos empedernidos ali, dá aquela tonteada, vamos dizer assim, daqui a pouco eles não sabem mais o que estão fazendo, são desmobilizados, são apartados, né, daqueles elementos que insistem e vão continuar atuando no mal. Se desbarata de repente algum local, uma organização aí que tem uma estrutura toda complexa para obsidiar aqui o nosso lado. Eu estou falando assim em rápidas tintas. Então essa força vai lá e meio que, vamos dizer assim, derruba isso aí, derruba, dispersa, limpa, dá aquela higienizada inicial. Entra Xangô e a aplicação da lei, cada um no seu lugar. A aplicação, quem tem merecimento, quem não tem merecimento, quem tem algum merecimento, quem ainda está em ignorância, e infelizmente nada pode ser feito por ele. Então começam a entrar as outras forças, e isso durante a gira o dirigente vai captando, né? Daqui a pouco teve uma Yansan, dali a pouco entra um canto de Xangô, dali a pouco começa a haver um toque mais na linha de Omulu, Ogum Megê, Ogum em fechado com Omulu. Geralmente são os falangeiros que pegam e resgatam aqueles desencarnados que nem sabem muitas vezes que estão desencarnados, que estão ali tontos, e fazem o que com eles? Aí, entrando na questão do merecimento, que entra os falangeiros de Xangô, que vão fazendo aquela análise ali, esses detalhes obviamente eu não sei, né? Mas então começa a haver essa separação. E aí pense num campo de batalha terreno, como a gente vê às vezes no filme, né? Morreu um monte de gente, caiu, deu aquela gritaria, tudo. Aí tem aquela trilha sonora, aquela música melancólica, calma, assim, né? Enfermeiros, enfermeiras caminhando ali, procurando mortos, feridos. Será que não é parecido assim no astral? Será que não vem caboclas das águas, Nanã, Oxum, Iemanjá não vem atuar nesse momento? Será que não é nessa hora que há uma inflexão na gira e o dirigente pede uma cantoria de Iemanjá? A nossa colega médium lá falou, ela estava atendendo alguém e isso precisava dessa força naquele momento. Será que não ocorreu tudo isso nessa relação espaço-tempo diferenciado? E naquele momento, esse cântico que vai ser puxado pela Ogã, que os corimbeiros vão entrar, ela dita o ritmo, ela dita a melosidade ou não, e a gente vai atrás, acompanha aquilo ali. Acolhimento de Nanã. Por que Chartos do Umbral? Que Nanã é aquela mistura, né, de terra com lama, né? Será que não seria, por exemplo, aqueles espíritos que, embora tenham merecimento para serem desconectados, vamos dizer assim, daquelas organizações umbralinas, mas ainda tem que passar mais um tempo no Charcos do Umbral? Quem leu André Luiz, quem leu Atanagildo, Ramatiz, sabe, né, que muitas vezes são períodos obrigatórios que a pessoa tem que ficar lá para drenar aqueles tóxicos todos que impregnam o perispírito, e que sem isso ele não consegue ir adiante, ele não consegue drenar. Por quê? Para retirar esse peso que leva o seu perispírito justamente para essas regiões vibratórias mais densas. Então esse acolhimento de Nanã é um acolhimento também. Se retira do lugar onde ele está cada vez mais mergulhando no mal, se coloca num lugar intermediário, um local de purgação, vamos dizer assim, né? Há outras, evidentemente que as forças de Nanã não trabalham só nisso, mas é só para dar uma ilustração, né? E também Mamãe Oxum e Iemanjá, socorro e merecimento. Aqui, quem sabe, encontrar aqueles espíritos que já estavam clamando por ajuda, estavam escravizados, estavam obsediando encarnados aqui, porque estavam escravizados por espíritos empedernidos, do outro lado, empedernidos conscientes, né? Que fazem isso conscientemente, mas tem merecimento, né? E aí um canto, Mamãe Oxum, as lágrimas que purificam, aquele choro que vai lavando, as águas de Iemanjá que vão limpando, né? Na apometria não se faz isso, né? Se faz contagem, se pede que bolsões de sofredores, então, que eles sejam limpos com água astralina, né? E geralmente quando isso acontece, muitas vezes se está cantando um ponto, né, de Cabocla das Águas, porque nós na Umbanda utilizamos isso na apometria também.
E aí eu entro na anal dos aflitos. Por que eu quero falar nisso aqui? Porque isso é uma experiência real aqui desta casa, dita pelo nosso dirigente, não foi uma, nem duas, nem três vezes, várias vezes. Há momentos em que ele, pela clarividência, teve agora me fugiu o termo, vocês teve a graça, vamos dizer assim, né, de ser brindado com essa visão, de ver que ao final dos trabalhos, dos encaminhamentos dos trabalhos, né, depois que todos os consulentes já foram embora, já fizemos a gira interna, tudo ali, ao som daqueles cânticos que nós vamos fazendo aqui, se descortina um mar, como se fosse um mar, ainda estamos na escuridão, e esses espíritos são conduzidos e entram em navios, por exemplo, como se fossem navios. A energia doada por essa conjugação de forças, médium, espiritualidade, orgãs, os cânticos melódicos, a curimba, aquilo forma um substrato energético para a espiritualidade plasmar determinados cenários, plasmar esse mar, plasmar esse navio e plasmar um ambiente, muitas vezes de névoa, assim, aquela coisa, fica meio assim, a pessoa vai ali, está meio tonta, meio sendo amparada, não sabe o que está bem acontecendo, aquele balanço gostoso, e vai, e vai, e vai. E aí a porta, botei aqui a Praia da Esperança, né? O raiar de um novo dia. Numa manhã, todos podem imaginar, né? O que seria a chegada numa praia, uma praia ali bonita, deserta, tem aquela areia branquinha, tem as árvores, o mato, tem uma subidinha, uma montanha atrás de repente, né? O sol nascendo, né? Isso é muito simbólico, o nascer de um novo dia, uma nova esperança, né? E aí uma preta velha esperando esse pessoal, levando para a casinha dela, acolhendo e oferecendo a sopa da vovó, né? Porque esses espíritos, como já foi dito várias vezes aqui, né, eles estão nessas regiões umbralinas, eles têm frio lá, né? O inferno, do fogo do inferno, a gente não sabe bem onde é que é, né? Mas o frio do umbral, a gente já leu em tudo que é lugar possível, né? Até leu demais. A gente fica tanto tempo lendo essas coisas que pensa que a gente não tem direito de, quando desencarnar, ir para uma região um pouco melhor. Mas enfim, essas pessoas que são resgatadas, elas vêm com frio, elas vêm com faltando um braço, com o corpo meio desintegrado, cheio de problemas, com roupas, né, rotas. E aí tem uma velhinha, uma preta velha esperando eles, oferece a sopinha que reconforta, né, a roupinha limpa, uma cama limpa para eles descansar, né? E muitas vezes é ali que eles adormecem, perdem, vamos dizer assim, os sentidos para a realidade, mas tiveram uma sensação, viram que foram resgatados, que foram salvos, e aí sim, quando acordarem, poderão acordar numa instituição lá de recuperação, de ajuda, em outro esquema, vamos dizer assim, né? Pô, é bonito, né, pessoal? Se não for ficção, é bonito. Eu acho que não é ficção. Eu acho que isso é uma realidade. E aí, então, correndo um pouquinho, quem é o curimbeiro? O Queimir já falou quem é o curimbeiro. Mas em cima disso que a gente já falou, dá para ver que o curimbeiro não é apenas que toca o tambor. Se a gente quiser extrair esses efeitos magísticos, e quando eu digo extrair os efeitos magísticos, note-se bem, a gente fornece o material, fornece a intenção, fornece a vontade concentrada, fornece o amor, a dedicação, mas quem opera, quem mexe com tudo isso, quem trabalha com isso, é a espiritualidade. E inclusive quando usa elementais, espíritos da natureza, para fazer determinadas coisas, como desintegração de miasmas, quando se fala muito, passa aquele fogo, né, assim, que desintegra miasmas, e sempre é feito com o auxílio de elementais. Eles sabem fazer isso. O curimbeiro, ele tem que estar em condições de atender essa demanda. O Norberto falou, se ele está desconcentrado, vem a energia do orixá aqui, bate na cabeça dele e passa adiante, né? E aí não acontece nada. E pior, acontece sim, porque ele pode haver inclusive uma quebra de corrente, quebra na curimba, que pode provocar uma quebra de corrente se o dirigente não estiver atento. Eu coloquei ali Roncalli e a necessidade de entrega. Ele já falou do Roncalli, já falou de tudo que o Roncalli representa, mas o Roncalli disse uma coisa para nós muito importante. Ele disse, meus amigos, meus filhos, meus rapazes, né? Quando eu toco, ele diz como é que ele faz, e como ele sugeriria, ele é tão humilde que ele diz, eu sugiro que vocês façam assim, mas vocês é que decidem. Ele tem um temperamento devocional muito grande, ele se entrega, ele diz assim, naquele momento eu faço uma oração, eu me entrego, eu não me pertenço mais, eu sou do orixá, faça comigo o que precisar ser feito. Olha, no momento que ele faz isso,
Ele está se doando completamente, todo o seu organismo, todo o seu corpo, para ser um veículo das forças que vêm de cima, passam através dele e chega até os demais. Ele é o dono da festa, tudo não, quer dizer, a gira pode ter sem ele. Mas se eu digo curimbeiro, né? Mas se o curimbeiro fizer isso com humildade e dedicação, ele realmente vai contribuir. Vai contribuir, o curimbeiro, o Ogã, sempre falando tudo isso ali, né? No momento que ele não tiver esse grau de entrega, e nesse grau de entrega só existe se houver humildade, então se ele estiver se achando não vai haver essa entrega, nada disso vai funcionar. Sobre as mãos do curimbeiro já falei, do passe, né? De uma forma ou de outra eu já falei em tudo isso aí, né? Da gira, dos estados atrás de consciência, eu ia me especificar um pouco mais, mas já deu para entender que, em resumo, né, na hora de cada médium, eu falei muito no processo como um todo, né, mas cada médium, né, vai se beneficiar também dessa forma, assim, auxilia o médium a elevar a sua frequência vibratória individual e sintonizar-se com o seu guia, com o seu orixá. Da mesma forma, provoca um ajuste coletivo, porque em determinados momentos precisamos que toda a corrente esteja sintonizada numa determinada vibração, enfeixadas numa determinada vibração. Isso é muito facilitado pelos cânticos e pelos toques dos atabaques. No fim até coloca uma provocação, né? Isso no fim não seria uma espécie de meditação individual e coletiva, né? Porque se a gente se sintoniza com o que é superior e os orixás são forças que vêm de Deus, a gente está sintonizando com o nosso Criador, em última análise. É o que os yogis fazem, sentados no quarto ali, fecham a porta, meditam. Vê que no fim tudo converge para um mesmo ponto, né? Aqui um aviso que eu acho importantíssimo, né? Ele meio que já falou, me roubou o tema, né? A oportunidade. Mas curimba sem comando do dirigente é nau sem leme e sem rumo. Tá? Não existe curimba sem dirigente. Aí existe virtuosidade, existe gente tocando bonito, tudo, mas serão forças cegas. Mesmo que eles estejam imbuídos, estejam procurando ser contato de força que vem de cima, vem de baixo, tem que ter essa condição do dirigente, porque em determinados momentos tem que haver essa mudança de rumo, suspende um determinado ponto, toca um ponto de outra vibração. Eu coloquei Librador na aldeia, porque não faz muito tempo nós tivemos assim, um episódio curiosíssimo aqui. A coisa, vamos dizer assim, usando em linguagem, não estava rolando. Estava todo mundo meio assim, aquela coisa. Dali a pouco ele mudou, fez assim, e a Dani captou na hora ali, e pá! Librador na aldeia, Librador... Não é o ponto em si, mas aquela energia que estava sendo necessária naquele momento, aquela energia de Xangô, quando ele fez aquilo, parece que soltou uma faísca. Nós, naquele mesmo momento, é como se nós tivéssemos assim, todo mundo ficou elétrico, começou a tocar aquilo. Pessoal, os médicos começaram a incorporar, e segundo o Milton nos relata, pessoas da assistência, 3 ou 4 começaram a incorporar também na hora. Isso não é uma coisa desejável, isso é mediunidade descontrolada, não é o que se quer, mas é um exemplo do poder dessa força. As pessoas não tiveram tempo de pensar, quando trocou, incorporar ali, daí tá, o pessoal aí veio, acudiu e coisa, mas só para ver como isso é poderoso. Isso é trabalho do dirigente, o dirigente que tem sintonia. Por que isso? Porque ele está sintonizado, por isso ele é o dirigente, com o guia espiritual da casa, que por sua vez vai passando isso também, tá? Então, curimba sem comando do dirigente, enau sem leme e sem rumo. Eu sugeriria que nunca esquecêssemos disso. Por fim mesmo, eu queria só propor 2 reflexões muito rapidamente. A Umbanda é primitiva, ou melhor dizendo, o uso de atabaques na Umbanda é uma coisa primitiva. Depois daqui, eu sei que eu falei um pouco rápido, mas eu acho que já dá para a gente conseguir avaliar alguma coisa. Existe uma densidade vibratória nos locais onde a Umbanda normalmente atua, e por isso a necessidade de ferramentas adequadas. Por isso que eu falei, o atabaque, a curimba, os pontos cantados na Umbanda, eles se prestam a isso. Eu dei só um exemplo, a gente passa numa rodovia, estão fazendo uma ampliação e vê aquelas enormes escavadeiras abrindo buracos, todas sujas, olhando assim, parecem uns ferros velhos, né? Mas olha a alta tecnologia que tem ali, olha, às vezes tem cabines de comando ali, muitas vezes a pessoa está ali trabalhando com ar-condicionado, com direção hidráulica, braço hidráulico, sofre muito menos que nós ali sentados num escritório, assim, numa comparação assim, do esforço que a pessoa tem, a penosidade de ficar sentado naquilo ali.
parece bruto, é bruto, mas precisa uma alta tecnologia, não é uma coisa assim primitiva, nada disso é primitivo, para atuar em determinados campos. Eu diria que o uso do atabaque, a curimba, a cantoria, os pontos cantados, eles preenchem essa necessidade que muitas vezes tem ali. Não é uma coisa primitiva, é uma ferramenta adequada para o tipo de trabalho que se dá principalmente em níveis etéricos e níveis inferiores do astral. Por que eu coloquei aqui as portas e quem as atravessa? Porque, por exemplo, esses espíritos às vezes estão tão densificados, não sabem que morreram. Nós aqui, por exemplo, a gente nunca, as portas da casa, quando tem a gira, elas ficam fechadas. Por quê? Se fechar, o espírito esse não entra. Ele não sabe que está morto, ele não atravessa a porta. Ele precisa ter a porta aberta para entrar. E mesmo que ele tentar, ele vai dar de cara na porta, porque ele está tão densificado que ele não consegue. Ele parece sutil, ele até é mais sutil do que nós, por exemplo, mas muitas vezes a matéria astral de que o corpo dele está composto é muitas vezes mais densa do que a matéria dos níveis etéricos mais altos do plano físico. E isso acontece. Aliás, é um dos motivos por que muitas vezes a gente enxerga coisas sempre com o canto do olho, né? Meio escuras, assim, muitas vezes. É isso aí, quer dizer, eles estão tão densificados que já estão praticamente sendo visíveis no nosso plano. Aí alguém pode pensar assim, mas como é que eu enxergo? Bom, mas o plano físico tem 7 subníveis, né? 3 a gente está vendo: físico, o sólido, o líquido e o gasoso. O gasoso já nem vê tanto assim. E os etéricos aí? A gente já não enxerga. Os elementais, a maioria dos espíritos da natureza, trabalham nesses níveis. Eles pertencem ao plano físico, a gente não vê eles. Às vezes alguém bate uma foto ali e enxerga: opa, isso parece um duende, um gnomo, alguma coisa assim, né? É por isso, eles estão no plano físico. Tá? Então eles não atravessam. Nós precisamos de uma energia a fim que possa chegar até eles e fornecer isso para a espiritualidade. Fica mais fácil, porque senão a espiritualidade tem que demandar um aporte energético muito grande. Não há necessidade disso. Para chegar até lá, vencer essas barreiras vibratórias daqueles que estão em locais tão densos. Coloquei Exus da porteira, porque descobri essa semana, para mim foi uma surpresa, não sabia disso, e acho que tem muita lógica. Vários Exus que fazem a proteção da frente de uma casa, de umbanda, por exemplo, eles têm que trabalhar num meio também tão denso que eles estão vestidos de uma vestimenta, vamos dizer assim, densa. Não que eles sejam espíritos inferiores, eles também não passam essas portas. Foi ele que disse. Tá? Foi ele que disse. Não passam a porta. Então também tem que ficar aberto. Isso traz consequências, né? Por exemplo, nós estamos no inverno, muitas vezes está aquele frio de rachar, pelo menos uma porta tem que ficar aberta, senão não entra o sofredor, não entra o próprio Exu que vai trazer ou conduzir de volta o sofredor, ele não entra. E aí eu botei ali Jesus, né? E também a questão de ar-condicionado também, a gente até gostaria de repente colocar aqui, né? Mas aí eu teria que fechar tudo, e aí como é que... Pelo menos nesse aspecto, assim, já também dificultaria. Tá? Então, isso são razões que explicam muitas das coisas que acontecem num centro de umbanda, né? Jesus e o respeito às leis do cosmos. Quando ele falou no Exu da porteira, eu fiquei com aquilo me incomodando 1 ou 2 dias, depois eu pensei, Jesus atravessava portas? Jesus entrava pela janela, saía? Não, né? Acho que não. A gente fica pensando, mas Jesus pode tudo, né? Mas Jesus teve que encarnar. Para cumprir a missão dele aqui na Terra, ele teve que encarnar no corpo físico. Ele não disse que não veio para abolir lei nenhuma, mas para fazê-las cumpri-la melhor, fielmente, né? E eu não me lembro exatamente das palavras. Isso vale para tudo, para todas as leis do cosmos, inclusive as físicas, né? Não teria graça Jesus vir aqui passar toda uma mensagem de amor disso, aí sair atravessando paredes e coisa aí, tu pode, né? E eu? O que sobra para mim? A gente não tem notícia, né, na Bíblia, assim, de que ele ficasse atravessando portas. Mas por que isso? Porque faz sentido. Vestir um escafandro de carne para poder atuar, para ficar visível para nós e poder passar a mensagem dele para nós. No momento que ele coloca uma roupa de carne, ele está sujeito às leis do plano físico. O corpo dele não atravessa a porta, não atravessa a parede. Se Jesus não atravessa, o Exu da porteira também pode não atravessar, e o sofredor também, em razão daquela densidade vibratória toda que eu já falei. Tá? Mais uma razão, então, para explicar porque... E claro, quem está de fora... Por que eu disse tudo isso?
Porque lá no início ele justificou o uso dos atabaques aqui, explicando, olha, às vezes alguém da Umbanda estranha, né? Porque o Caboclo da Sete Encruzilhada autorizou, não autorizou. Só que tem essa questão, mas e o pessoal de fora? Aí com mais razão, né? As pessoas não têm a obrigação de conhecer tudo, não sabem. E aí, né, Milton? Houve aquele tum. A primeira coisa que a gente pensa quando não é do ramo, pá, mas isso é uma coisa meio de selvagem, de índio lá do tempo da África, das cavernas, não sei mais o que, né? Eu acho que é até compreensível isso. Mas com essas poucas palavras que foram ditas aqui, eu acho que já é possível, né, compreender o fundamento que tem por trás disso e por que então isso não é uma coisa primitiva, mas sim uma ferramenta útil e necessária. E a segunda reflexão que eu queria colocar é sobre a responsabilidade do médium. Se o médium é uma pessoa que tem uma sensibilidade psíquica mais apurada, isso é para o bem e é para o mal também. A mesma gira que eleva, na gira ele se eleva. Estou usando exemplos extremos, normalmente não é o que acontece, mas ele sai de uma gira que elevou e vai para a festa que rebaixa. A mesma facilidade que ele tem para captar essas energias e para se elevar vibratoriamente e entrar em contato com as forças superiores, vai ser usado em sentido contrário. Ele vai cair, poderá virar instrumento das sombras, poderá cometer algum desatino, no mínimo vai rebaixar seu tônus vibratório. Por que eu coloquei ali o guia que não pode ser ouvido? No momento que ele rebaixa o seu tônus vibratório, ele não escuta mais seu guia. O guia pode estar ali, o protetor dele, meu filho, não faz isso. Ele não vai ouvir. E o que o guia vai fazer? Se essa pessoa, isso é conclusão minha, tá? Mas é o que eu acho. Se essa pessoa tiver merecimento, poderá sobrar para o guia um supremo recurso. Bom, ele está meio iludido, também não vão deixar se trepar. Dá uma rasteira, por exemplo, nele, sei lá, faz o cara tropeçar, cair, bater com a cabeça ali e ter que ser atendido, levado embora e evita assim um mal maior depois. Quantas vezes a gente já ouviu falar de exemplos, assim, uma pessoa que ia sair, depois aconteceu um desastre ali adiante, se machucou, aconteceu alguma coisa e depois aquilo se revelou o mal menor, né? Então, sempre para nós médiums, né, todos que trabalhamos nisso, medirmos as consequências dos nossos atos, né? As sombras estão sempre nos espreitando. E estão nos espreitando mais a nós, porque quando nós estamos trabalhando para o bem, nós estamos trabalhando em última análise contra eles, né? Contra eles porque eles acham que é contra eles. Na verdade, é a favor deles, porque sempre que alguém acordar e sair do caminho errado, vamos dizer assim, ele está sendo ajudado. Mas no momento assim imediato, é obviamente que eles não terão essa compreensão. E por isso a importância do orar e vigiar. Então precisamos, é o que o Kemir falou lá, não é ficarmos uns carolas, né, não fazermos nada, tudo, mas esse comedimento ele é necessário, porque existem realmente alguns ambientes e coisas que facilitam a queda do médium, ou pelo menos um problema momentâneo que pode ter reflexo para uma vida inteira, né? Um desatino, uma agressão, sei lá, se for uma médium, engravidar, aí numa coisa assim, quer dizer, quanta coisa a gente pode imaginar aí, né? Então, somente isso que eu queria deixar esse recado, né? A sensibilidade psíquica é para o bem e para o mal. A mesma vibração sonora que eleva e que desperta todas aquelas forças, pode ser aquela que nos derrube e que nos leva para baixo. E com isso, eu encerro. Muito obrigado, chefe.